Justiça em Questão de hoje fala sobre cinema. Os filmes nacionais têm garantido por lei um percentual de exibição reservado nos cinemas brasileiros. Saiba na reportagem de Silvana Monteiro como esse direito é garantido e quais são os deveres das salas de exibição. O sorriso largo no rosto é prova de como ele gosta desse ritual: sentar à frente de um telão e apreciar um bom filme. A história dele com o cinema nacional é um caso antigo. Começou como bilheteiro, passou a programador, assessor de imprensa no início dos anos 2000 e a pesquisador e editor do site Mulheres do Cinema Brasileiro nos dias atuais. Neste mesmo período, eu tanto trabalhava com lançamentos de muitos filmes brasileiros, do Carlos Rachembar, do José Mujica Marins, do Ivan Cardoso, do Silvio Bach. Então eu tive essa relação prática com lançamentos de filmes e, ao mesmo tempo, eu fui convidado para ter uma coluna de jornal, o jornal chamado Folha Popular, lá de Contagem, onde eu tinha uma coluna de cinema em geral. E dentro dessa coluna eu fazia homenagem a algumas das mulheres do cinema brasileiro. Adilson sabe na prática o valor da cota de tela, nome dado à obrigação legal existente em muitos países de exibição de um mínimo de obras nacionais no cinema ou na televisão. O objetivo é proteger a produção nacional frente à concorrência internacional, sobretudo da concorrência norte-americana. A primeira cota de tela que eu fiquei sabendo foi de 1932. 1932 é a primeira vez que se falou nessa questão, que devia ter um filme educativo a cada sessão. Em 39 foi a primeira vez onde se falou de X dias por ano para o filme nacional. A cota de tela é definida anualmente por meio de decreto presidencial e fiscalizada pela Ancine, Agência Nacional do Cinema. O decreto 8.386 de 2014 define a quantidade mínima de filmes nacionais que devem ser exibidos no cinema brasileiro ao longo de 2015. O documento define, por exemplo, que complexos de uma só sala, como este aqui, devem exibir 28 dias e 3 produções diferentes ao longo do ano. As redes de cinema com salas maiores, a gente pode ter, por exemplo, uma cota de tela com uma rede de cinema com 7 salas. São 63 dias por ano, com 11 filmes. Complexos maiores, como, por exemplo, com mais de 16 salas, são 24 filmes por ano, 24 filmes brasileiros distribuídos no decorrer do ano. E aí varia. Pode chegar, complexo com mais de 20 salas, pode chegar até 28 filmes, né? Mais ou menos assim. Então vai em função do tamanho do cinema, né? Do tamanho do complexo. Quem descumpre com a regra pode receber sanções impostas pela Ancine. A Agência Nacional de Cinema pode multar essas empresas até 5% da receita bruta média diária da bilheteria daquela sala ou complexo. Se as empresas não tiverem, de modo nenhum, facilitando, ou melhor, dito em outras palavras, criando embaraços à fiscalização de qualquer forma, nós temos hoje um poder regulatório que nos permite agir nesses casos, inclusive levando com auxílio naturalmente dos outros órgãos que têm competência para isso, embora a agência tenha algum poder de polícia, não nos cabe o fechamento e interdição dessas empresas cinematográficas. Este professor acredita que outros mecanismos devem ser criados para melhorar a relação entre público, salas de cinema e produtores, como exemplo do que já acontece na Europa. No caso da França, por exemplo, que você tem cotas muito respeitadas, muito sofisticadas, que garantem não só a produção francesa, mas também eles garantem a diversidade de países, porque eles também, uma parte da cota, uma porcentagem da cota é para filmes europeus. Então, não fica só assim, filme francês e filme americano. Tem filme francês, italiano, alemão, né? E aqui no Brasil a gente pode pensar numa coisa dessa também. Às vezes, uma certa porcentagem para o filme brasileiro, aumenta um pouquinho, então 30% tem que ser filme brasileiro, 50% tem que ser filme latino-americano e europeu. E aí você consegue, talvez, equilibrar e oferecer à população um cardápio variado de opções culturais.
Com essas mudanças, os filmes independentes ou alternativos poderiam chegar aos complexos maiores de cinema. Atualmente, a maioria não chega a fazer parte do percentual da cota de tela, sendo exibidos apenas em lançamentos feitos por salas menores, como o Cine 104, projeto de lei de incentivo que promove, em Belo Horizonte, a exibição de obras de grande valor artístico, mas não valorizadas comercialmente. Se não tivessem, a chance de estrear aqui, talvez seriam vistos na cidade só num festival ou numa sessão especial. Os filmes brasileiros que entram nas grandes salas, nos grandes complexos mesmo de cinema, vão ser filmes assim, essas comédias de costumes nacionais. São filmes que têm uma divulgação massiva, que tem bastante dinheiro para fazer uma propaganda entre a novela. Então, são filmes que vão ter um retorno comercial certeiro para o complexo cinematográfico. E tem que contar com a boa vontade do exibidor de colocar o filme na sala. Um filme que não tem uma campanha de divulgação em cima dele, é difícil levar público. Enquanto isso, uma boa parte do público se atém a um tipo de filme, criado para competir com os hollywoodianos, mas que é apenas um detalhe da diversidade de produção no Brasil. Então, a produção hoje do cinema brasileiro, por maior que ela esteja, por mais complexa que ela esteja, ela não encontra como escoar e como ecoar nesse público. E eu acho que, além da cota de tela, o caminho seria também de exibição nas nossas TVs comerciais e públicas. No próximo bloco, entenda o que é e como é feita a classificação indicativa dos filmes que são exibidos nos cinemas. E conheça o programa do Tribunal de Minas que exibe filmes para a comunidade. Fique com a gente. O Justiça em Questão volta já.